Então a referência no original a One Punch Man é muito descarada. No anime não tem nada, só parece que tá com uma rotina de treino normal e tal lá. São histórias inventadas e o pessoal quer ficar cagando regra nas histórias inventadas, o que pode e não pode. Uma humana que se divertisse tanto quanto ela, sim, talvez estivesse mais acabada aí. Bom, uma opção é não ter a música por trás, né? As pessoas têm magia de cura. Cura! Serve pra isso também. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, que nesse episódio aí tratou aquele velho e polêmico tema da escravidão, que tem um bando de animes. E quase ninguém liga, na verdade. Mas, quando o anime é mais popular, aí o pessoal liga. É basicamente assim que funciona. Então, você também tá se perguntando aí, pô, Marco, é tão polêmico, mas tem um bando de anime que trata isso e tal, e o pessoal não dá mínima. Sim! Mas esses animes não são populares. De qualquer forma, o estado da garota é um negócio que me chamou atenção, porque no mangá é muito mais pesado em comparação ao anime, e tem também uma parte que eles cortaram que é um extra da light novel, e o mangá adaptou também, que eu acho muito legal. Mas infelizmente cortaram tudo no anime. Então vou comentar essa parte aqui pra vocês também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 800 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. E bom, nesse episódio aí, infelizmente, usaram opening e ending. Pois é. Eu, como falei no episódio passado, eu não me importava de terem colocado o opening e ending. É uma forma de promover e tal o anime, interessante, porque a própria opening acaba o pessoal dando uma olhada nela, às vezes nem conhece o anime, chama atenção, quero dar uma olhada e tal. Então, não tenho nada contra. Na S1, na primeira temporada, também tinha ending, muito bom por sinal. Mas só porque você tem uma ending e uma opening, não quer dizer que você precise usar ela. Usa em 1, 2 episódios, tipo o ReZero faz. Então, eu gosto muito dessa abordagem. E eu pensei que eles iam fazer isso em Mushoku Tensei. Alguns alegam que eles criaram uma opening para essa temporada porque fica mais complicado para eles fazerem aquele começo, mostrando o cotidiano do protagonista, pelo tempo da opening, que é geralmente 1 minuto e meio com a música ali por trás, mostrando o cotidiano dele sempre no mesmo lugar, que é o colégio. Ele vai ficar agora nesse colégio por muito tempo. No caso, toda a área em volta, não só o colégio, a cidade em volta e tal lá, vai ser o foco por muito e muito tempo na série. Então antes, ele estava sempre viajando, toda hora em um lugar novo. E com base nisso, ficava fácil sempre mostrar o cotidiano e tal, dar uma olhada nesse local, no caso, a cada início de episódio. Porque era sempre uma novidade o cotidiano dele. Então agora que ele tá meio parado no mesmo lugar, talvez a staff tenha pensado que não rola mais esse negócio de ficar mostrando o cotidiano dele, porque vai ser quase sempre a mesma coisa agora. A gente pegou, inclusive, a base aqui do cotidiano dele no começo desse episódio, e meio que repete isso. Não tem como mostrar esse cotidiano totalmente diferente a cada episódio com uma musiquinha por trás. Então essa seria a justificativa para terem colocado uma opening, porque não faz mais sentido, no caso, só ter a música por trás, não tem o que fazer, no caso, com essa música por trás, a partir de agora. Bom, uma opção é não ter a música por trás, né? Bota aí episódio normal, tipo, pega esse 1 minuto e meio de opening e faz de animação, tipo o extra que vocês cortaram. Então cortaram o extra aí da Sylph, que dava pra ter animado em 3 minutos. Tirar o opening e tirar a ending, e você tem 3 minutos. Tão fácil. Mas não, cortaram. Aí é triste. Bom, de qualquer forma, o que é esse extra aí? A gente não viu a rotina do protagonista? Então, esse é o capítulo normal, do volume 8 da Light Novel, capítulo 4. Mostra ele acordando e tal lá, ele fazendo a rotina do Saitama. Eu não sei se alguns notaram ou não até agora, mas o que ele faz ali são 100 flexões, 100 abdominais, ele corre 10 quilômetros. É a rotina do Saitama. E ele incrementou a rotina do Saitama, no caso com agachamentos e com aquele swing de espadas. Porque ele até comenta que ele não quer ficar careca, igual o cara que criou essa rotina. Então a referência no original a One Punch Man é muito descarada. No anime não tem nada, só parece que tá com uma rotina de treino normal e tal lá. Mas de qualquer forma, todo dia ele mantém essa rotina aí, e aí ele acaba vendo a Sylph correndo lá, só que ele não reconhece ela. No original ele só descreve que é alguém de capuz e tal, que ele não reconheceu, mas estava correndo também de manhã. Então a Sylph tem essa rotina também de acordar de manhã e correr. E no original, mostra aí num capítulo extra, o 3.5, essa rotina dela, rapidamente lá. Caso ela acordando. Inclusive, ela teve um sonho lá com o protagonista, que eles mandaram ver, basicamente foi o sonho dela. Ela toda feliz lá, acordou com o sonho. E triste logo depois, ao notar que, na verdade, não tinha acontecido, foi só no sonho dela. E, bom, depois disso, ela vai lá pra rotina matinal, vai correr, aí depois vai acordar a princesa, veste a princesa e tudo mais. Ela fica reclamando do busto dela também, que não cresce praticamente. Até comenta um dado interessante, que esse negócio é uma característica dos elfos,
no caso, não terem muito busto. A gente nota isso também com a Linalice, então isso aí é uma característica dos elfos. E a Sylvie, como é meio elfa, tem isso também. Então ela dá uma reclamada sobre isso lá, se olhando no espelho, e vai seguindo aí essa rotina dela. E ela se encontra com o Rudels, e do ponto de vista dela, ela fica loucona quando se encontra com o Rudels. Mostra temas de reações no mangá, ela felizona quando ele aperta a mão dela, algo parecido, ela fica loucona lá. Mas tenta manter aquela figura toda séria. Ah, Marco, mas por que ela não conta de uma vez que ela... Na verdade é a Sylvie que ele conhecia e tal lá? Bom, vai revelar mais à frente na história. Se eu falar aqui é spoiler, gente. Então isso vai ser tratado mais à frente aí, se não comentarem, o que eu acho pouco provável, aí beleza. Aí eu comento aqui pra vocês, explico certinho. Mas se eu explicar agora, eu só vou estar dando spoiler. Pra quem tá desesperado com isso, por que ela não revela que ela é a Sylvie e tal lá que ele conheceu no passado? Calma, vai tratar isso em algum momento. De qualquer forma, mostrou toda essa rotina da Sylvie aí até ela arranjar uma desculpa pra ficar junto do protagonista. A desculpa que ela arranja lá é aquele negócio de pesquisar junto com ele. Então a gente viu isso, só que tudo isso foi do ponto de vista do protagonista, e é mostrado também do ponto de vista dele. Só que no próximo capítulo, que é um capítulo normal, não é mais um capítulo extra, que é o capítulo 4. E bom, aí mostrou essa rotina dele lá de manhã, e aí ele encontra com a Sylvie lá, que quer ajudar ele agora. O Zanoba, o pessoal ficou reclamando, pô, Marcos, chama ele de Zonoba, assim, eu tenho a mania de chamar ele de Zonoba, não sei porquê. Mas é Zanoba. De qualquer forma, ele tá tentando fazer as estátuas lá, ele é viciado em figures, e não tá conseguindo. Ele não consegue fazer com magia, ele não consegue fazer à mão também, porque ele tem aquela super força dele, que ele não consegue controlar direito, e então ele acaba destruindo tudo que ele tenta fazer. E aí a Sylvie propõe a solução deles encontrarem um escravo que faça isso por eles. Vários nobres fazem isso dentro do mundo. E então eles vão atrás de um lá que tenha capacidade para isso, e aí tem vários outros dados interessantes, como por exemplo a Sylvie comentando que se você aprende magia quando você é bem novo, você expande muito sua capacidade de mana. E é mais fácil aprender as coisas também. Inclusive o protagonista pensa que deve ser devido a isso que ele tem uma mana tão absurda. Porque ele começou a treinar magia quando ele tinha uns 3 anos de idade. Então não é normal. O pessoal geralmente aprende mais velho, aí tem uma capacidade fixa de mana. Não, é porque sua capacidade de mana pode ser expandida, no caso, na infância. Mas a partir da adolescência, 15 anos, algo assim, ela trava. Então não dá pra expandir mais. Então por isso que é muito importante aprender cedo. E bom, por isso eles querem encontrar também um escravo que seja, no caso, mais jovem e tenha aptidão pra magia e habilidade com as mãos também, pra poder fazer lá as esculturas do Zanoba. E bom, encontram lá essa anã que não são iguais aos que a gente conhece aí, no caso de outras histórias, são parecidos com os humanos, só que são um pouco mais baixos. De qualquer forma, a garota aí tá num estado deplorável. No caso, como descreve no original. Ela tá extremamente desnutrida, o cara até comenta isso, que o problema dela é desnutrida, mas não demonstram bem isso, no caso, pela aparência dela. Olha no mangá, ela tá acabada, ela tá destruída psicologicamente, e também a aparência, a pele, tá realmente aquela pessoa, no caso, que tá puro osso. Então, o mangá passou isso muito melhor. O anime não. No caso, não consegue passar o estado crítico que ela tava. Ela não tá super bem, mas nada demais também. Então isso aí ficou bem meia boca na adaptação. Daria muito mais pena dela no estado que descreve no original e até que o mangá mostra. E bom, o protagonista se vê nela com aquele olhar meio morto lá, no caso que nem quer mais viver e tal, e tenta lá fazer ela voltar. Ele tenta fazer com que ela mostre algum sinal ali de que ela ainda quer viver. E ela demonstra exatamente isso. E bom, eles levam ela e começam a tratar basicamente como filha deles. O protagonista ensina ela magia, a Sylvie também foi cuidando dela. Então vira basicamente lá a filha adotiva deles, que eles ficam cuidando. Mas é oficialmente a escrava do Zanoba. E antes que perguntem, pô, mas aconteceu algo grave, tá com ela? Não. Tem nada de pesado acontecendo com ela ali. Na verdade, ela vai até criar um desenvolvimento com o Zanoba. Porque ele meio que não liga pra muita coisa. Ele é só aquele aficionado por aquele negócio de figures e tal, e é isso. Ele não é mau, mas não é aquele tipo de pessoa que ligue tanto pros outros. Embora ele demonstre um remorso aí quanto ao irmão dele que ele matou. Ele foi pegar o irmão dele e tal, só que ele era muito forte, ele não controlava a própria força, acabou matando sem querer o irmão. Ele inclusive deu, no caso, um nome aí que lembrava o irmão pra garota, quando deram um nome pra ela. E bom, é interessante o desenvolvimento que ela dá pra ele nesse sentido de humanizar mais o personagem, já que ele começa a se preocupar com ela e tratar ela bem, como deve mostrar aí mais à frente na história. Então, quem espera polêmica sobre o negócio, não tem nada demais. Como é que as pessoas viram escravas do mundo de Mushoku Tensei? Explicou ali. A família dela contraiu dívidas, não conseguia pagar as dívidas, e aí basicamente foram vendidos como escravos, para pagar a dívida que eles tinham.
É assim que funciona em mundos medievais, basicamente. Outra forma de virar escravo geralmente é em guerras. O povo que perde geralmente é escravizado. Então, o Mushoku Tensei, a maioria das vezes, é por dívidas da família de alguma forma. E, bom, a garota aí perdeu os pais e tudo mais lá, e tava num estado deplorável, passou por muita coisa ruim, e aí dá aquela situação agradável, até que ela começa a ter uma vida muito melhor, eles tratam ela super bem e tudo mais lá, mas ela ainda é uma escrava. Então não tira esse ponto de peso da história. A maioria dos personagens em mundos de fantasia se adaptam a esse negócio de ter escravidão lá. Alguns não querem ter escravos, porque acham errado, e outros aí se adaptam ao ponto de que eles têm escravos também. Aí eles geralmente não tratam mal os escravos, mas obviamente tem a polêmica por ter o escravo. Por mais que tenha aquela romantização, no caso de até ter romance com o escravo, que depois não vira mais escravo e tudo mais. Então sempre tem histórias com isso, romances, etc. O negócio é bem famoso até. Mas o ponto é que sempre dá polêmica, essa temática, porque tem o pessoal lá que acha que os protagonistas deviam ser super corretos, caso heróis da justiça aí, que iriam ver esse negócio de escravidão, que absurdo, não pode existir, iam lutar contra e tudo mais lá, e a história acabaria indo por esse caminho, ao invés de, seja lá qual é o caminho que o autor queria. Então, na verdade, praticamente toda história de fantasia, se o protagonista entrasse com essa mentalidade, no caso tem que acabar com a escravidão desse mundo e tal, isso é errado, bom, todas as histórias iriam pro mesmo lugar. Seria bem chato. Então o que acontece? A gente tem uma variedade de coisas que acontecem aí. Então tem os protagonistas que se aproveitam desse negócio aí, querem ter uma tonelada de escravos. Essas obras, é a parte engraçada, elas não chamam muita atenção geralmente, viram aquelas obras mais esquecidas da temporada, então o pessoal acaba nem comentando. E aí o pessoal fica, pô, o pessoal estava implicando com aquela obra lá, que tem, no caso, essa temática, mas de forma relativamente leve, comparada a outras que exploram muito mais essa temática, no caso de formas que os protagonistas não são certinhos, nem nada, às vezes se comportam até como vilões com os escravos, e aí ninguém comenta dessas obras, que são muito mais pesadas, mas comenta aquela que é mais leve. Por que isso acontece? Bom, porque a mais leve é famosa. O pessoal, quando quer causar treta com o quê? Com obra famosa. As não famosas eles nem assistem pra começar. Então não é muito divulgado, não se fala muito, então eles estão nem aí. Porque às vezes até assistiu, mas vou falar de só ficar reclamando dessa obra que ninguém vai me dar atenção porque a obra não é popular? Não. O pessoal quer criar treta com obra popular pra chamar atenção. Então é por isso que várias obras aí, às vezes super pesadas, vocês veem uns negócios, pô, pesadíssimo isso, e não vê ninguém dar um pio sobre. Ao invés disso, ficam lá, no caso, cancelando obras que tem coisas até mais leves, mas que são muito mais famosas. Esse que é o ponto. Então é bom que dá até uma curiosidade no meio desse negócio todo. E eles compraram um escravo lá, tratam bem ele, mas é isso, ainda assim é um escravo, por mais bem tratada que seja. E aí vocês julgam como vocês quiserem. E alguns vão pensar, pô, Marco, isso aí é uma obra de fantasia, eu não vou perder meu tempo julgando nada, eu não vou perder meu tempo nem pensando sobre o assunto. Tudo bem, é justo também. Tem gente aí que acha um absurdo ficarem julgando coisas em ficções. São histórias inventadas e o pessoal quer ficar cagando regra nas histórias inventadas, o que pode e não pode. Eu não acho errado uma discussão sobre o assunto. Pode até gerar coisas interessantes, umas ideias, uns pensamentos interessantes. O que eu acho errado é quando querem basicamente proibir alguma coisa. Entendeu? Toda obra de fantasia, no caso, a escravidão tem que ser colocado como uma coisa totalmente errada, o protagonista tem que lutar contra e tal. Pra começar, você tá falando que todo protagonista tem que ser super certinho. Os protagonistas têm que ter todos bonzinhos, certinhos, etc. Em todas as obras. Que tédio, hein? O legal, na verdade, é que tem uma variedade de protagonistas. E eles, basicamente, têm uns lados que eles querem defender, que eles se importam muito, outros que eles não liguem. Então, eles vão ter sempre o mal e o bem ali, de certas formas, dentro deles. No caso, defeitos, qualidades, etc. Então nada passa melhor isso, na verdade, que o Mushoku Tensei, porque o protagonista é cheio de defeito. Tinha mais ainda na vida passada dele, deu uma boa melhorada nessa, mas ainda tem muito que melhorar. E a gente tá vendo ele melhorar ainda, ao longo do tempo. E vai ver ao longo da obra inteira, praticamente. Esse que é um ponto. O pessoal, às vezes, acha que ele, por se arrepender dos erros da vida passada, já devia sair de fábrica aí na sua nova vida, fazendo tudo certinho. Não! Ele tem muita bagagem ruim ainda da vida anterior, ele melhorou algumas coisas, mas tem muito que melhorar ainda. E a gente vai vendo esse desenvolvimento aí ao longo da história. São umas coisas legais até. É um protagonista que não tem aquelas melhoras milagrosas. É um processo bem gradual. No caso, ele se tornando um ser humano melhor. Mas, bom, em resumo, eles salvaram, na verdade, a garota lá, que ia acabar morrendo de desnutrição, e deram uma vida bem melhor a ela. Então, por mais que tenha a temática ainda de escravidão polêmica no meio, acaba sendo uma história bem feliz pra ela, como vocês vão ver a longo prazo. Deve mostrar mais dela ainda, ter bastante foco no começo do próximo episódio. Embora eu tô curioso com uma coisinha que eles vão adaptar no próximo episódio, que aí sim pode gerar alguma polêmica, dependendo de como eles vão adaptar. Não tem nada a ver com a garota. É outra coisa.
Mas tô curioso aí, no caso, com as reações e como eles vão fazer isso. Esse episódio não, foi mais tranquilão e tal lá. No caso, a parte mais curiosa foi a da garota e eles terem dado uma aliviada em comparação aí ao estado dela, do mangá, e terem cortado lá também aquela parte extra da Sylphie, que eu achei interessante, que se tivessem cortado o opening ending, poderiam ter colocado. Eu acharia um acréscimo legal. E bom, uma coisa aí sobre essa elfa, que o pessoal já vi comentando direto, sobre ela ter um bando de doenças sexualmente transmissíveis e tal, tem um bando de ST, porque ela dorme com gente pra caramba. O protagonista até comenta que ela tá dormindo com gente durante o dia lá, no caso, caçando gente no colégio durante o dia, e à noite vai pra cidade caçar mais gente ainda. Bom, gente, não tem DST em Mushoku Tensei. As pessoas têm magia de cura. Cura! Serve pra isso também. Inclusive, por ser uma elfa, ela se mantém em tudo, pele, tudo, muito mais jovem. Uma humana que se divertisse tanto quanto ela, sim, talvez estivesse mais acabada aí. Mas, no caso dela aí, por existir magia de cura nesse mundo, e por, no caso, ser uma elfa, ela tá muito bem. Ninguém que dorme com ela tem nenhuma reclamação. Mas esse negócio de DST e tudo mais é comentado, no caso pelo protagonista aí, em uma parte da história. O anime nunca abordou isso, mas é um negócio que você deduz. Se existe um mundo onde tem magias de cura, obviamente resolve esse tipo de coisa também. E aí criaria um mundo onde basicamente não se passa DST de uma pessoa para outra. O único problema aí é realmente ter filhos, já que não tem métodos contraceptivos como camisinha em mundo de fantasia. E o método antigo medieval não é muito eficaz. E bom, falando nisso, uma dúvida de muita gente é como a Elinalice não engravida com tanto de gente que ela dorme. Elfos no mundo de Mushoku Tensei têm extrema dificuldade para engravidar. Na verdade, na maioria dos mundos de fantasia, essa regra é válida. Porque se não fosse, elfos, como têm uma longevidade absurda, eles dominariam o planeta, porque ficariam gerando mais e mais elfos, que no caso vão viver 1000 anos ou mais, ou são imortais até, e aí eles dominam o planeta. Então, os autores, para limitar isso, colocam que elfos podem ficar aí, no caso, se relacionando por mais de 20 anos, às vezes, sem engravidar. Então, o caso aqui é esse. Isso até vai ser abordado, não em tantos detalhes quanto eu estou passando aqui, mas vamos falar brevemente sobre isso nessa temporada e em um momento mais à frente. E a última curiosidade é essa figure que o protagonista fez aí. Eu não sei se vocês notaram, mas a figure é baseada nele mesmo. Ele fez uma versão feminina dele. Ou mais precisamente, como ele seria se ele fosse uma mulher. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.